Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre memórias de vídeo. Por que você deve se preocupar com a quantidade de memória de vídeo da sua placa, mas você não deve se preocupar tanto assim. Esse vídeo aqui está indo ao ar justamente por conta da discussão em cima da RTX 2060, uma placa que para muitos tem uma GPU muito forte, mas tem pouca quantidade de memória. Então, muita gente está reclamando que a placa poderia ser perfeita se tivesse 8 GB de memória, outras pessoas estão reclamando, dizendo que o preço está muito caro, fora isso a placa é muito boa, outras pessoas estão reclamando porque reclamam pra cacete mesmo. Mas a verdade é que, meio fora de época, né, parece que a Nvidia volta a lançar uma placa com 6 GB, quando a principal concorrente, a AMD, já apresenta placas mid-range ou high-end, no caso, né, como eram as 390X com 8 GB de memória já há muito tempo. Então você vê 480 com 8 GB de memória, 580, e do nada a Nvidia lança uma placa com desempenho entre a 1070 Ti e a 1080, e a concorrente seria, no caso ali, a Vega do Enéas, com 6 GB de memória. A gente vai bater um papo sobre tudo isso, vamos fazer um teste aqui, tentar estourar a memória de vídeo da RTX 2070, a gente está com ela aqui. Eu tenho cerca de 8 GB disponível, 8.192 MB, mais cerca de 100 MB é utilizado pelo sistema operacional, então são cerca de 8 GB disponíveis que a gente tem. E o Resident Evil 2, o remake, que é esse jogo que eu estou usando aqui, ele tem uma opção muito peculiar de armazenamento de textura que chega a consumir quase 15 GB, e isso é extremamente bizarro. Então a gente vai bater um papo sobre tudo isso aqui, o que seria melhor, uma placa com uma GPU melhor e com menos memória, ou se a memória faz tanta diferença assim. A gente vai bater um papo sobre isso, eu espero que vocês consigam sanar todas as dúvidas. E inscreve no canal aí, dá o like se você gostar do vídeo. E vamos lá. Bom, antigamente, cara, as memórias de vídeo, elas eram utilizadas apenas para exibir imagens 2D numa determinada resolução com determinada profundidade de cor. Então você tinha lá monitores monocromáticos, 2 cores, 256 cores, 16 bits, que são 65 mil cores, tinha 24 bits True Color, né, 16 milhões de cores, e atualmente você tem o 32 bits, né, que são os 24 bits mais 8, e é exatamente isso que os jogos utilizam atualmente. Então, para você conseguir exibir determinada imagem 2D com determinada profundidade de cor, que você precisasse trabalhar com determinada imagem numa determinada resolução, você precisava de quê? Memória de vídeo. E para você saber a quantidade de memória que você precisava para exibir imagens nessa qualidade, você tinha que multiplicar, por exemplo, as linhas horizontais da sua resolução, no meu caso aqui 2560 vezes 1440, vezes a profundidade de cores, 32 bits, dividido por 8. E você chegaria lá à quantidade de memória que você tinha disponível. As coisas evoluíram, é claro, e seguindo o mesmo conceito de um computador normal, a sua placa de vídeo hoje em dia ela é um computador dentro do seu computador. Então ela tem a GPU dela, que seria o processador, ela tem lá os CUDA-cores, que seriam os núcleos de processamento. Dentro dos CUDA-cores ela tem as unidades de inteiro, tem as AGUs, tem as FPUs, tem tudo ali bonitinho. E ela tem, claro, uma memória principal. E essa memória principal, nas placas de vídeo 3D, essas memórias de vídeo, elas passaram a ter muito mais funções do que simplesmente exibir imagens na tela. Elas começaram a armazenar texturas, começaram a armazenar bumping maps, shade maps, frame buffer, e começaram a serem utilizadas para processar várias informações referentes às cenas 3D. Então, era necessário que você tivesse uma memória muito rápida e muito próxima à GPU, porque usa o mesmo conceito de um computador. Por exemplo, o Ryzen, quando ele vai acessar a memória principal, ele demora cerca de 70 nanosegundos para acessar a memória principal. E para acabar com esse gargalo no barramento de dados, mesmo você acessando 128 bits, mesmo você usando Dual Channel, a largura de banda total numa memória DDR4 3200 com Ryzen 7, com Core 7, você vai ter no máximo de largura de banda de 25 GB por segundo.
E para você acabar com esse gargalo, é óbvio que eles colocaram memórias mais rápidas utilizando outra tecnologia, Static RAM, dentro do processador, que são as memórias cache. Então a memória cache L1, o processador acessa em 1 nanosegundo, praticamente imediato, o L2, 3, 4 nanosegundos, o L3, cerca de 9, 10 nanosegundos, no caso do Ryzen. E utilizando, né, a mesma tecnologia, né, o mesmo princípio, os fabricantes de placa de vídeo colocaram uma memória ultra rápida, né, com uma largura de banda muito alta, próxima da memória. Só que o que acontece? A diferença da largura de banda de uma placa de vídeo, né, que é usada basicamente para processar imagens 3D, é gigantescamente mais rápido do que a memória principal de um computador, de um processador Ryzen, por exemplo. Então, por exemplo, na RTX 2070 você tem ali uma largura de banda de 192 bits, se eu não me engano, ou 256, que são 192, de 470 GB por segundo com memória GDDR6. Então é muito grande. Então você pode imaginar o que acontece e por que as pessoas têm medo que haja um estouro de memória. Porque a partir do momento que estoura a memória de vídeo, as texturas, o frame buffer e todas as questões referentes às cenas 3D passam a ser armazenadas na memória principal. Ou seja, você pula de um acesso de 470 GB por segundo para cair para 25 GB por segundo. E caso você não tenha memória principal, aí fode tudo, porque vai fazer swap no HD e vai fazer chamada de sistema e vai ser aquele... Não tem como funcionar. Você tem que ter memória de vídeo se você não tiver, no mínimo, memória principal. Só que, então, existe esse problema de transbordo de memória. E quando você faz uma pergunta a um programador, eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista com o lançamento do PS4 ou do Xbox One X, alguma coisa assim, e um dos desenvolvedores lá que participou do projeto falou assim, cara, programador precisa de memória, o programador quer memória disponível. Por quê? Porque quando uma coisa é carregada na memória, você tem certeza que aquela coisa ali vai ser agilizada, aqueles dados vão trafegar de forma muito rápida. E quando o sistema operacional, por exemplo, utiliza lá, o Windows é muito pesado, utiliza 4 GB de memória, precisa de 4 GB de RAM. O Windows tem um sistema de gerenciamento de memória muito inteligente, então você tem lá 8 GB de RAM, ele pode armazenar os processos dele em 4 GB, e se você precisar, caso você precise, ele suspende alguns processos automaticamente para que a memória seja liberada, e tudo aquilo que foi armazenado ali na memória principal é porque ele precisa e você vai acessar com mais agilidade. Então você vai sentir o computador mais rápido porque tem mais coisas armazenadas na memória principal. E a mesma coisa acontece com a placa de vídeo. Aliado a isso tudo, a gente tem, é claro, a grande expertise dos nossos programadores, as linguagens de programações poderosíssimas que existem hoje em dia, as APIs, as engines dos jogos e, é claro, os fabricantes que trabalham para que esses jogos funcionem de forma cada vez melhor no PC. Quando você trabalha com um console, você tem aquele hardware definido e você vai ter que fazer o melhor possível para que funcione direito naquele hardware ali. Eu tenho 8 GB de memória, eu tenho 12 GB, eu tenho processador tal, a placa de vídeo é tal, então tem que fazer o jogo rodar bem naquilo ali. Então, como é que eles trabalham isso? Por exemplo, eu estou numa cena aqui como Resident Evil e eu preciso carregar na memória todas as informações referentes a essa cena, para que seja armazenado e acessado de forma rápida. Só que as outras cenas do casarão aqui, eu não preciso que seja carregado agora. Então, você pode armazenar isso na memória principal, por exemplo, e deixar na memória de vídeo só o que está armazenado aqui. Quando eu passo para outra cena, ele faz aquele carregamento rápido, dá aquela travadinha e inverte, né? Realoca as texturas na memória e libera a outra parte. Então, as engines trabalham de forma extremamente inteligente hoje em dia. E no caso do PC, quando você programa para o PC, você está programando para o cara que tem cerca de 2 GB de memória RAM de vídeo disponível e o cara que tem cerca de 16 GB de memória de vídeo disponível, como é o caso da Radeon 7 aí, que é uma bizarrice tremenda. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, dada toda essa explicação, é mostrar que é muito difícil que você estoure a memória de vídeo a ponto do jogo passar a ficar injogável na sua placa e que o mais provável possível de acontecer é que a sua própria GPU não consiga renderizar o jogo na qualidade que você setou.
por exemplo, vamos lá fazer os testes aqui. Eu tô com o Resident rodando em 1440p, com tudo no máximo, e o jogo tá rodando perfeitamente. Você vê ali que eu tenho 5 GB de memória RAM utilizada, memória principal do meu computador, e cerca de 6.800 de memória de vídeo. Você vê que o jogo tá rodando liso. Perfeitamente. Perfeitamente liso. E você vê ali que a memória, eu tenho cerca de 8 GB, né, disponíveis de memória de vídeo, porque cerca de 100 MB, 130 são armazenados pelo sistema operacional. E você vê que o gerenciamento de memória ali é muito bom. Ele vai armazenar o que for possível para acelerar a cena da melhor forma possível, né, na sua memória de vídeo, porque ali é onde você tem um acesso mais rápido. Só que vamos dar uma olhadinha aqui e ver as opções que eu tô ligado. Eu tô com a opção bizarra lá dos vários gigas ligado. Então vamos dar uma olhada aqui nas opções gráficas. E eu tô rodando tudo em 1440p. Ele tá dizendo ali que eu tenho que eu preciso de cerca de 12.69 GB para que eu não tenha problemas. E o resto tá tudo no máximo. Só que mesmo com essa opção ligada aqui, o jogo continua funcionando perfeitamente, né? E não vai estourar a memória. Dificilmente você consegue estourar a memória. Eu não tenho uma placa com menos memória aqui. Eu queria estar com a RTX 2060 ou com a 1060 para poder ver como o jogo se comportaria nesse caso com menos memória. Mas eu tenho quase certeza absoluta que ele ficaria muito próximo dos 6 GB de RAM de memória utilizada e talvez alguma quantidade a mais de memória principal, memória do meu computador, 6 GB no caso da memória de vídeo, e um pouco mais de memória principal utilizada ali. Então, se com todas essas opções gráficas eu não consigo estourar a memória de vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou lá para o famigerado 4K, porque quando eu aumento a quantidade de memória, aí não tem conversa. Quando eu aumento a quantidade, a resolução, não tem conversa. A quantidade de memória consumida vai ser maior por conta da explicação que eu mostrei para vocês no início. Então, o que vai acontecer? Eu vou botar aqui o jogo em 4K, provavelmente eu vou reiniciar o jogo, porque pode ser que aconteça algum problema. Então eu vou botar o jogo em 4K aqui e a gente vai ver o que vai acontecer com a memória de vídeo. Eu tenho cerca de 7.400 megas utilizados e 5.320 de memória principal. A gente vai para o 4K e eu volto em seguida. Então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com um famigerado 4K. 4K, a gente sabe que o 4K não é real. 4K real só na 1000 grau. Casual Games treme na base. E vamos dar uma olhada aqui, vamos voltar pro jogo. Tá lá, 3.840 por 2.160 e a opção louca tá aqui ligada. Texturas no alto. Ele me diz que eu preciso de cerca de quase 14 GB para que eu não tenha problemas com isso. E o que aconteceu? A gente vê que a memória de vídeo ela fica ali em 7.861, quase a mesma coisa. Não estourou lá os 100 GB, só que a gente vê os 8 GB. Só que a gente vê que a memória principal ela aumentou cerca de quase 4 GB, né? Tava utilizando 5 e agora está utilizando ali cerca de 9. E o que provavelmente a engine faz aqui, eu não posso afirmar isso porque a documentação dessas engines são extremamente restritas, né? Eles não liberam documentação, você não consegue achar nada. Não é sobre essa engine do Resident 2, é sobre nenhuma engine engine proprietária, né, dessas empresas. Você consegue achar sobre Unity, Unreal, CryEngine, mas não sobre essas aqui. Sobre a do FIFA, sobre essa do Resident, sobre a da Ubi. Então, provavelmente o que essa engine faz? Ela pega, ó, ela passou de 8 GB, ó. Passou de 8 GB lá de memória de vídeo. Eu tenho 8 GB disponíveis. E o que ela faz? Provavelmente ela aloca o que ela está utilizando aqui nesse momento, né, na memória de vídeo. E outras informações que eu não estou utilizando agora, mas que provavelmente eu vou precisar quando eu for para outra parte aqui do jogo,
ela aloca na memória RAM, porque eu tenho um acesso um pouquinho mais lento, né? Mas, olha lá, deu uma caída agora por conta da lanterna. Então, o acesso, tá vendo? Viu a carregada ali? Então, por conta do acesso mais lento, eu aloco na memória principal. Mas você vê ali, de novo, ó, outra caída. Isso aqui é o que acontece quando você estoura a memória. Agora, a gente está aqui no 4K. A placa, vocês viram ali o carregamento, né? Provavelmente isso é a troca de swap que está sendo feito. Então, quando faz aquela realocação de memória, o jogo dá essas travadas bizarras. Mas, a princípio está funcionando. A princípio está funcionando. E será que o jogo está com desempenho baixo por conta da memória ter transbordado? É isso que a gente vai ver agora e vai ver que não. O que acontece aqui nesse caso? A gente vai desligar aquela opção bizarra e a gente vai ver que a quantidade de memória caiu para cerca de 6 GB e a memória principal também caiu e você aumenta ali cerca de... não aumenta o desempenho, praticamente não aumenta o desempenho. O que você pode aumentar, o que você pode diminuir no caso aqui, são aquelas travadas bruscas. Travadas bruscas, mais FPS você não vai ter. Por quê? Porque a placa de vídeo, a GPU, não consegue renderizar o jogo nessa qualidade gráfica, nessa resolução. É isso que acontece aqui. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma R9 390, uma R9 390X com 8 GB, a gente vê uma 480, uma 580, o que acontece ali, na grande maioria das vezes, é desperdício de memória. A empresa usa desse artifício, simplesmente para chamar a atenção. É a mesma coisa que a AMD está fazendo com a Vega. Agora, para uma aplicação profissional, serve pra caralho, 16 GB. Para um jogo, não vai servir. Porque por mais que a Vega 7 tenha o desempenho próximo a uma 2080, dificilmente ela vai conseguir renderizar um jogo muito pesado em 4K, mesmo que ela consiga armazenar todas as texturas e o que for na memória principal. Ela não vai conseguir fazer isso. Então, o que a Nvidia provavelmente fez? A Nvidia provavelmente viu que a 1080, que é o chip ali mais próximo a 1070 Ti e a 1080, ela já não fazia muito bem, por exemplo, no Shadow of the Tomb Raider, que é o jogo que utiliza mais placa de vídeo que a gente tem no momento. Então, 1440p com tudo no máximo, o jogo ficava 60, 65, com quedas para 55. E você ter mais coisas armazenadas na memória não faz diferença nenhuma, porque a GPU não conseguia renderizar toda a cena 3D do jogo em alta qualidade, numa alta resolução. Então o que a Nvidia fez provavelmente? Olha, para o nicho de 1080 e 1440p, eu posso eliminar aqui 2 GB de memória e vender essa placa num preço baixo. A RTX chegou no mercado por cerca de 2.060. A Vega do Enéas está cerca de R$2.200. A 1080 nunca foi vendida por esse preço, se eu não me engano, no mínimo R$2.400, pelo menos na loja. Talvez você tenha encontrado alguma promoção. E, se eu não me engano, 2.100, pelo que eu vi, a 1070 Ti. Então, o que me parece que a Nvidia fez foi focar num determinado nicho onde você consegue ter uma GPU muito boa, mas você não precisa de tanta memória assim. Então, no caso da RTX 2060, você consegue jogar ali basicamente tudo em 1080p no Ultra com uma caralhada de quadros. Só que em 1440p, assim como a 1080 e a 1080 Ti, ela já engasga em alguns jogos. Wildlands engasga, no Assassin's Creed, se você botar tudo no máximo, os clouds volumétricos, engasga. Shadow of the Tomb Raider engasga. Então, o que a Nvidia fez, me parece que foi focar, né, num nicho onde você pode ter ali uma GPU muito rápida e tanta memória não faz diferença assim. Seria perfeito, é claro, se a placa tivesse 8 GB, mas para 8 GB a Nvidia fez essa placa aqui, que é claro, tem uma quantidade maior de CUDA cores,
tem uma GPU melhor, né, com mais shaders liberado e tem mais memória. Então essa placa aqui você consegue rodar tudo em 1440p sem engasgos. Você viu ali que eu chapei tudo e funciona perfeitamente. Então o cara deve se preocupar com a quantidade de memória de vídeo? Deve, né? Porque quando o jogo precisa realmente alocar mais memória, ele vai, por mais que a engine trabalhe de uma forma inteligente mas o cara não tem a memória suficiente, então o swap vai ser feito na memória principal e pode ser que o cara perca alguns frames. Uma situação também interessante que acontece quando você compara uma 1060 de 6 GB com uma 1060 de 3 GB, embora a GPU seja melhor também da 1060 de 6 GB, por exemplo, num jogo como Forza 7, você vê que a 1060 de 3 GB, por ter menos informações armazenadas na memória de vídeo, ela chega a perder lá cerca de 10, 15 quadros em determinadas situações. Só que são 3 GB contra 6. 3 GB realmente é complicado, mas eu acho que 6 GB é uma quantidade razoável. É lógico que a gente fica, bolado, caralho. Tô pagando 6 mil não, tô pagando 2 mil numa placa. E a placa, só tem 6 GB, a AMD já lança a placa de 8 GB, mas tudo isso, cara, é questão apenas de marketing, de mostrar lá, ó, temos 8 GB, mas aqueles 8 GB eles são praticamente inúteis, né? Porque, a não ser que você for trabalhar com alguma aplicação profissional, num jogo, no caso, você nenhum jogo vai exigir essa quantidade toda de memória, a não ser que você vá usar o jogo numa resolução altíssima, e nesse caso a placa não vai aguentar renderizar. Outra coisa também que é interessante de falar é que uma das vantagens da plataforma de PC é você poder utilizar jogos novos em PCs antigos. Eu vi o Resident rodando a 60 quadros numa GTX 770 de 2 GB. E as pessoas parecem ignorar completamente. Essa que é uma das características mais interessantes do PC. Eu tenho um PC antigo, eu vou diminuir a resolução, né? As placas estão caras pra caralho. E não vai ser por isso que a Nvidia vai fazer ou a AMD vai querer fazer caridade aqui no Brasil. Vamos lançar a placa no Brasil com preço mais barato. Aí nego dos Estados Unidos compra aqui no Brasil. Então funciona assim. E os caras simplesmente ignoram a possibilidade de você desligar algumas opções gráficas que não fazem diferença nenhuma, como é o caso dessa opção aí bizarra de textura. Você nota, cara, uma diferença mínima, você tem que olhar com muito carinho aqui. Eu capturei as imagens e olhei para você notar a diferença de textura lá no alto, consumindo, entre aspas, os 13 GB para no mínimo, no zero. Né? Se você bota ali no alto, gastando 1 GB, 2 GB, o jogo vai continuar funcionando perfeitamente, cara. Então, a loucura do cara que joga no PC é bizarra. O cara simplesmente não aceita que ele tenha que diminuir alguma opção gráfica. É chato pra caralho. Tu quer jogar o jogo tudo no máximo? Quer jogar tudo no máximo, mas tudo tem um preço, cara. Tudo tem um preço. E na grande maioria das vezes, a maior vantagem do PC, que é você diminuir coisas gráficas inúteis para que você alcance uma quantidade de frames, por exemplo, 60 quadros, que não é possível no console, na maioria dos jogos, é simplesmente ignorado de forma, sei lá, totalmente esdrúxula pela grande maioria dos usuários do PC. Então, eu não tô aqui mais uma vez defendendo a Nvidia, só tô falando que os engenheiros da Nvidia, a diretoria da Nvidia, são muito mais inteligentes do que os youtubers de sucesso. E eles sabem direitinho o que eles estão fazendo, né? Eles não são burros. Eles fizeram uma GPU, basicamente com o mesmo desempenho da 1080 e da 1070 Ti, com menos memória, porque em 1440p essas GPUs já engasgavam, já começavam a engasgar nos jogos atuais. Então eles focaram a 2060, muito provavelmente, né, a Nvidia já se manifestou em relação a isso, para 1080p, só que você consegue rodar 1440p também e até em 4K alguns jogos antigos. Então, pessoal, eu espero que tenha dado para entender esse bate-papo sobre memórias de vídeo. Curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, e comentários
nos comentários. É nóis, um grande abraço e até a próxima. Fui!